Oi, meu nome é Wallace. Hoje eu vou começar a fazer aqui a primeira questão do capítulo 3, o exercício 3.4. Peço que leiam a descrição e que tentem resolver o exercício antes de assistir o vídeo. Eu mudei um pouquinho o enunciado, né? Mas isso aí vocês já devem estar acostumados. Eu não sei por que ficou azul essas coisas aqui, tá? Mas ignorem isso e vamos resolver, né? Então é o seguinte. A posição de um objeto, como um esquilo, em um plano é descrita pelo vetor r, dado por r igual, entre colchetes, entre parênteses, 0,280 metros por segundo vezes o tempo, mais, abre parênteses, 0,0360 metros por segundo ao quadrado vezes t ao quadrado. Fecha colchetes, né? E chapéu, mais, entre parênteses, 0,0190 metros por segundo ao cubo, t ao cubo, j chapéu. Beleza. Letra A. Determine as expressões para as componentes x e y da velocidade, vx de t e vy de t em função do tempo. Então é o seguinte, eu vou fazer a letra A primeiro, depois eu olho a letra B e a letra C. Então, assim, antes de tudo, vamos escrever, né, esse vetor aqui, R, 0,280, né? Beleza, escrevi ele tudo aí. E aí é o seguinte, ó, e eu vou mudar algumas coisinhas aqui. Eu vou chamar esse cara aqui de A, esse cara aqui eu vou chamar de B, e esse cara aqui eu vou chamar de C. Beleza? Essas constantes aí. Então, isso aqui vai ficar AT mais BT ao quadrado. E isso, né? Posso colocar entre parênteses aqui, vezes I chapéu. Mais C T ao cubo J chapéu. Beleza. Então, esse vai ser o vetor posição para a gente. Porque assim a gente consegue resolver, né? Sem usar essas letras. Mas, sem usar esses números, né? Depois a gente substitui eles no final para poder ver qual é o resultado. Então, ele quer saber o Vx de t e o Vy de t. Mas o seguinte, eu mostrei para vocês no vídeo anterior aí que a velocidade instantânea ela é a derivada do vetor posição, né, em relação ao tempo. Então, a única coisa que a gente tem que fazer é derivar, né, o vetor posição. E aí, por que eu sei que tem que derivar o vetor posição, né? Por que eu não posso simplesmente usar a relação, por exemplo, de que R igual a R0 mais V0 t mais meio de AT ao quadrado, né? Porque essa relação aqui é para aceleração constante. E aqui, nesse caso, a aceleração não é constante, tá? Na verdade, ela até é constante para o eixo x, porque esse aqui é um vetor posição e ele depende de no máximo t ao quadrado, né? Que é aqui, ó, a posição pode depender no máximo de t ao quadrado. Então, para o eixo x, a gente vê aqui que a posição depende de no máximo t ao quadrado. Vou voltar isso aqui de novo, ó. Aqui nesse caso, o R0 seria 0, né, para o eixo x. O V0 seria esse pedaço aqui, né, esse cara aqui. E o meio de A seria esse cara aqui, né? Mas note que para o eixo Y, o Rx, o Ry, né, que seria a componente Y do vetor posição,
depende de t ao cubo. Então, essa parte aqui da aceleração, essa parte aqui, né, vai ter uma aceleração que é variável, beleza? A aceleração vai depender de t, provavelmente, tá? Então, eu vou tirar isso daqui, e aí já sabemos que precisamos derivar. Então, eu vou escrever aqui a derivada, e aí essa derivada é do vetor posição, né? Então, vai ser isso daqui. E aí a gente pode aplicar, né, as propriedades da derivada. Então, o que a gente tem aqui é que a derivada da soma é a soma das derivadas, né? Então, a gente pode escrever dessa forma. E essa forma aqui, né? Aí, o I chapéu e o J chapéu, eles são constantes no tempo. Então, eles podem sair para fora da derivada, né? Eles podem ficar na frente da derivada. Só que aqui a gente tem uma soma, e eu já falei, né, que a derivada da soma é a soma das derivadas. Então, eu posso escrever como separada a derivada de cada um. Mas, eu já vou escrever com o seguinte, ó, o A e o B são constantes. Então, eles podem sair para fora da derivada também. Então, eu já posso colocar isso daqui. O I chapéu também é constante, então posso escrever ele do lado de fora também. E aí eu vou escrever desse jeito, assim, ó. Assim. O C também é constante. Esqueci do J, né? Pronto. Aí agora, a derivada, né? Como que a gente calcula a derivada? Por exemplo, se a gente tivesse um f de x, vamos pôr y, né? Um y igual a x elevado a n, o dy dx seria nx elevado a n menos 1. Então é só a gente aplicar essa formulinha aí, né? Já que o que a gente tem é algo similar, né? Beleza? É similar a isso daqui. Então, a velocidade, né, em função do tempo, poderia colocar, né, v de t desde o início aqui, tá? Não tem problema não. Aqui, ó, é como se fosse t elevado a 1. Ou seja, o n que está aqui no x, no t aqui é 1. Então, vai ficar 1 aqui e 1 aqui. Então, 1 menos 1 vai ser 0. Então, seria t elevado a 0. T elevado a 0 é 1, né? Então, o que a gente tem é simplesmente 1 vezes 1, né? O 1 que entra aqui no lugar desse n, e o 1 que entra aqui, né? Vai ficar 1 menos 1, 0. T elevado a 0 vai ser 1. Aí ficaria 1 vezes 1. Então, a gente nem precisa pôr nada, né? Então, pode deixar desse jeito. Beleza. Já o daqui, né? Esse daqui tá t ao quadrado. Então, o n é 2. Então, ficaria, né? 2t elevado a 2 menos 1. E 2 menos 1 é 1. E 1 nem precisa colocar. Então, é 2t, né? Então, já tem o b e ali, a gente pode colocar dessa forma assim. Beleza? E aqui, né? É t ao cubo.
Então vai ser 3t ao quadrado. Você pode fazer aos poucos aí, para você observar isso. Então a gente vai ter que é 3ct ao quadrado j chapéu. Então a gente tem isso daí. E aí eu posso juntar o i chapéu com i chapéu e ficar então com a mais 2pt i chapéu mais 3ct ao quadrado j chapéu. Beleza? Então esse aí é o vetor velocidade. E na letra A ele quer saber, né, quais são as componentes x e y do vetor velocidade em função do tempo. Então assim, o vetor velocidade ele pode ser escrito como um vx de t i chapéu mais, né, um vy de t j chapéu. E aí, comparando aqui, né, a gente tem que esse aqui é o vx e esse aqui é o vy. Então, vamos lá, né? O vx de t é a mais 2bt e o vy de t é 3ct ao quadrado. Aí, para poder verificar, né, como que ficaria numericamente, a gente precisa substituir as letras, né? Então, vamos fazer isso. Olha só, o A é 0,280 metros por segundo. Então, o A 0,280 metros por segundo. Note que deu unidade de velocidade, como tinha que dar, né? Já que a gente está calculando velocidade. O B, 0,0360 metros por segundo ao quadrado. Então, ele está multiplicado por 2, né? Isso multiplicado por 2 vai dar 0,0720 metros por segundo ao quadrado. E isso está vezes o tempo, né? Então a gente deixa assim. Aí note, né, que aqui deu segundo quadrado, aí quando eu substituir o segundo aqui, cancela esse quadrado com o segundo daqui e vai sobrar metro por segundo como deveria ser, beleza? Então, vamos ficar com isso aqui. Aí, vou colocar isso aqui no cantinho aqui, que a gente faz o VY aqui também. Então, VY de t não tem nenhum termo separado, né? Então, vai ser 3 vezes o C. O C é isso aqui, né? Ó, 0,019. Aí, isso daqui dá 0,057, né? Porque se fosse 20 aqui, ia dar 0,060. Como falta 1, então vai faltar 3 para 60. Então, 0,057. 0,057 metros por segundo ao cubo, né? E isso vezes o t quadrado. Note, né, que quando eu substituir um tempo aqui em segundos, o segundo vai ficar ao quadrado e aí corta com esse ao cubo, sobrando só metro por segundo. Então, esses são, né, as componentes x e y aí da velocidade. Então, isso daqui foi a letra A. Então, a letra B, calcule a distância do objeto até sua posição inicial em t igual a 5 segundos. A distância em t igual a 5 segundos é tranquilo, né? Porque em t igual a 0 segundos, ó, olha aqui, t igual a 0 segundos, a distância, né, da origem vai ser 0, certo? E aí, então, basta a gente calcular, né, qual que é o vetor r quando t igual a 5.
Nesse vetor t igual a 5, então, né, R quando t igual a 5, nós vamos ter uma componente x e uma componente y. E aí basta, né, fazer um teorema de Pitágoras, né, que aí a gente consegue saber qual é essa distância. Beleza? Porque a distância vai ser o módulo desse vetor R. Então, vamos lá, né? Vamos ter que copiar isso daqui. E o R de 5 segundos, né? No caso. Aí aqui não tem muito para onde fugir não, né? Mas, por exemplo, o módulo, né? Que seria essa distância, ou seja, o módulo de R, porque como a gente tem um Rx e um Ry, né? Nós vamos ter, por exemplo, uma componente que é assim, né? No eixo X, claro, considerando que os eixos X e Y são esses eixos, né? Que a gente sempre utiliza, X e Y. Então, esse daqui seria o Rx e o daqui seria um Ry. Beleza. Você pode simplesmente juntar esses dois caras assim, ó. E aí, o vetor R, né? É a soma dos dois. E aí, se você calcular o módulo desse vetor, né? Você vai estar sabendo aqui, né? Qual é essa distância, né? E como a distância, como o vetor inicial é o da origem, né? Então basta a gente calcular esse daqui, né? Porque olha só, R é igual a zero quando T é igual a zero, né? Então beleza. Vamos arredar isso para cá. Aí aqui seria simplesmente, né? Tirar a raiz quadrada desses caras aqui elevados ao quadrado, né? Então vai ser AT mais BT ao quadrado elevado ao quadrado mais C ao quadrado T ao cubo elevado ao quadrado vai dar T à sexta. Então seria isso daí, né? Aí, para saber essa distância, então vamos substituir os números, né? Substituindo, vamos gastar um certo espaço aqui, né? Então, o A vale 0,280 metros por segundo. O T vale 5 segundos, né? Que é o instante que ele pediu. O B vale 0,0, né? Acho que 36, 360, isso. Metros por segundo ao quadrado. E aí, o T aqui, ele é 5, né? Como está elevado ao quadrado, então é 25. E vai ser segundo ao quadrado. Beleza. Aí, tudo isso está elevado ao quadrado, né? Mais o C, então, que é 0,019 metros por segundo ao cubo, vezes T à sexta, né? Ou seja, 5 segundos elevado à sexta. Isso aí vai dar uma coisa um pouquinho grande, né? Seria 25 ao cubo vezes segundo à sexta aqui, né? Um negocinho meio grande aí. Beleza. Aí, né? Já vou aqui, ó. Esse segundo aqui, o quadrado, com esse segundo ao quadrado cancela. Esse segundo com esse segundo cancela. E, deixa eu ver. O C
estar ao quadrado, né? Ou se está ao quadrado, isso aqui tem que estar ao quadrado também, né? Aí esse segundo aqui, ó, ao cubo vai ficar a sexta, né? E aí corta com esse segundo a sexta aqui. Então eu já posso cortar esses dois. Aí aqui fica metros. Ah, tá elevado ao quadrado. Então os metros vai ficar ao quadrado. E aí quando sair da raiz quadrada fica metro normalmente. E aqui tá metro, vai ficar ao quadrado, metro quadrado. Quando sair da raiz vai ficar metro também. Então eu vou ter que fazer isso aqui na calculadora, né? Porque não vai ser um negócio nada bonito. Já volto com o resultado. Então o resultado é de 3,31 metros. Aproximadamente, tá? Tive que arredondar aqui. Beleza? Beleza, então. Então vamos lá, né? Letra C. Em t igual a 5 segundos, encontra o módulo e a direção do vetor velocidade do objeto. T igual a 5 segundos. Então a gente tem que usar a velocidade, né? Que a gente encontrou aqui, ó. Certo? Ele quer saber o módulo e a direção do vetor velocidade. Então a gente tem que usar essa relação aqui, né? Vamos pegar isso daqui. Isso vai ser a letra C. E aí, né, o módulo vai ser simplesmente fazer o quê? O módulo vai ser fazer aqui, ó. Isso ao quadrado, mais isso, né, que vai ficar desse jeito. Pronto. Esse aí é o módulo, né? Só que para saber quanto que vale isso, a gente precisa substituir, né? Então, de 5 segundos, vai ser 0,280 metros por segundo, mais 2 vezes 0,0360, né? Então vai ser 0,0720 metros por segundo ao quadrado, vezes os 5 segundos. Isso está elevado ao quadrado, mais 9. O C é 0,019 metros por segundo ao cubo. E ele está elevado ao quadrado. E o T é 5 segundos elevado ao quadrado. Então vai ficar 25 segundos ao quadrado. E aí, então, a raiz quadrada disso. Então, um módulo. Aí aqui, ó. Deixa eu ver. Esse segundo aqui corta com esse quadrado. E esse segundo ao cubo aqui. Isso aqui vai ficar segundo. Deixa eu ver aqui. Ao tempo aqui está elevado à quarta, né? Não é ao quadrado. Então, é 25 ao quadrado, né? Ou 5 à quarta. Então, 25 ao quadrado é 625. E segundo à quarta. Beleza. Aí esse segundo aqui vai dar a sexta. Aí cortando com esse a quarta aqui, vai ficar segundo ao quadrado aqui embaixo. Aqui fica metro quadrado. Então, metro quadrado por segundo ao quadrado. E aqui vai cortar esse segundo com esse, certo? Aí aqui já daria para cortar aqui, né? Mas eu não vou fazer isso agora não. Aqui vai ficar metro por segundo, aí vai ficar ao quadrado quando elevar, né? Ao quadrado aqui, ó. Aí metro quadrado por segundo ao quadrado, né? Somando com esse daqui também. Quando sair da raiz fica metro por segundo. Então eu já volto com o resultado. O resultado então é de aproximadamente 1,56 metros por segundo. Então esse aqui é o módulo
quando o tempo é igual a 5 segundos. Note que o módulo vai mudar a cada instante, né? Depende do tempo. Então, beleza. E ele quer saber o ângulo, né? O ângulo, θ, vai ser o arco cuja tangente é a coordenada y pela coordenada x. Então, seria 3ct ao quadrado sobre a mais 2bt. Seria isso. Beleza. Tá. Então, θ vai ser o arco tangente de 3 vezes. Vamos ter que deixar um espaço maior aqui. Então, vai ser o arco tangente de 3 vezes 0,019 metro por segundo ao cubo vezes 5 ao quadrado. Então, 25 segundos ao quadrado. Isso dividido por 0,280 metros por segundo mais 0,072, né? Porque 2 vezes 0,0360 metros por segundo ao quadrado vezes 5 segundos. Aí note que esse segundo ao quadrado cancela com esse segundo e esse segundo ao cubo cancela com esse segundo ao quadrado. Então fica metro por segundo dividido por metro por segundo, ou seja, vai anular todas as unidades, como deveria ser, né? Porque o arco tangente, o argumento do arco tangente tem que ser adimensional, né? Então, é isso aí. Tem que jogar isso aí na calculadora e vamos ver quanto que vai dar essa brincadeira aí. Já volto com o resultado. Então, o resultado aproximado é de 65,8 graus. Então, esse vetor, né, como a coordenada y e a coordenada x são positivos, ele tem que estar no primeiro quadrante, então faz sentido, né? Então, se você tiver lá os eixos x e y, né, o vetor seria alguma coisa assim. Tá bom? Aqui teria que ser Vx, né? E aqui Vy. Aí esse ângulo θ é esse ângulo aqui. Beleza? Então, é isso aí, né? O exercício, não tem mais o que fazer aqui, não pediu para fazer mais nada. Então é isso aí, beleza? Valeu e até a próxima. Espero que vocês tenham entendido e conseguido resolver, né? Então, falou!